Esse é um ponto bastante sensível, né? Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que um líder ele pudesse ser formado, mas a maturidade e os cabelos brancos, eles têm que ter alguma função. E eu tenho muito na minha cabeça que às vezes a gente não consegue colocar um peixe para subir a árvore sem que traga sofrimento para o peixe. Então eu não acredito que você consiga formar alguém como líder se a pessoa não tiver uma predisposição para liderança. Ela pode não ter técnica, ela pode não saber as melhores práticas, mas ela não ter uma predisposição para liderança, eu acho utópico, porque vai gerar sofrimento para ela. Imagina uma pessoa que ela não gosta de pessoas, e existem pessoas assim, como que ela vai liderar bem? Ela vai liderar bem máquinas, pessoas não. Tem pessoas que elas não gostam de se expor, elas não gostam de se comunicar, elas não gostam de falar em público. Como elas vão conseguir liderar? Porque a liderança tem muito do inspirar, tem muito do conectar com pessoas, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você acredita. E se para você isso é um sofrimento, dificilmente você vai ser um bom líder. Então eu acredito que você tendo uma pessoa que não tem a técnica da liderança, não é um bom comunicador, mas gosta de gente, consegue influenciar pessoas, a comunicação a gente ensina, a técnica a gente ensina, o comportamental não. Então eu acredito que as pessoas elas têm predisposição para liderança e outras não. Não acredito na liderança nata, a pessoa já nasce pronta, não acredito nisso. Mas ela tem que querer e ela tem que gostar, não basta só querer. Porque às vezes também a liderança, ela fascina. Eu quero ser líder, eu quero influenciar as pessoas, mas você é um peixe, peixe não sobe na árvore. Então eu acredito realmente que a gente não é que nasce, mas a gente desenvolve algumas habilidades ao longo da vida que nos facilitam a liderança, essa predisposição. E aí você vem associando técnicas, boas práticas, e você consegue transformar essa pessoa num bom líder. Se ela não tem essa predisposição, dificilmente você vai conseguir transformá-la num líder. Você pode fazer o melhor treinamento, você pode colocar a pessoa com a melhor equipe, que ela não vai conseguir desempenhar e ser um bom líder. É isso que eu imagino. Eu nunca vou ser aquele líder do yes, 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 uhul, vamos lá, galera. Não sou. Eu motivo e incentivo a minha equipe por outros caminhos. Então eu não acredito que um bom líder ele precisa ser a galera do yes, 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 do hu, vamos, não acredito nisso. É óbvio que se você está liderando um time comercial, por exemplo, você precisa ter mais energia, você precisa ter mais vigor, você precisa ter até a tua composição corporal, a forma como você fala, ela tem que ser outra. É você encontrar a pessoa certa para a liderança correta. Então, eu particularmente teria dificuldade em estar ali na frente de um time comercial, porque eu não sou essa pessoa do vamos e tudo mais, entendeu? Mas em contrapartida, eu acredito de verdade que o ponto principal é você gostar de gente. Porque você gostando de gente, você conseguindo ter essa conexão com as pessoas, você influencia e direciona por caminhos diferentes. São maneiras diferentes de exercer a liderança. Não necessariamente o líder tem que ser o cara que ele sobe no palco e arrasa e seja um showman. Não, mas ele tem que conseguir comunicar do jeito dele, sem ser artificial, e engajar o time ou por um caminho mais emocional e de conexão, ou por um caminho mais de energia. Eu acho que são modelos diferentes de liderança. Se a gente olha para a nossa empresa hoje, eu e o Renato somos pessoas totalmente diferentes. O Renato é o cara da energia, eu sou a pessoa da emoção. Então o Renato, ele traz o trator, ele traz o peso, eu conecto por outro caminho. Eu acredito muito nessa liderança certa com a pessoa certa. As coisas se encaixam e as coisas fluem. Se você tentar me colocar para liderar um time comercial, eu posso até conseguir, mas vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais dedicação para que eu consiga entregar o resultado que eu preciso entregar. Em contrapartida, eu conduzindo os times ali de backstage, de back-office, que é onde eu navego muito bem, eu vou ter muito mais habilidade. Então também não adianta eu tentar encaixar um líder numa área que ele não tem conhecimento técnico, não tem vivência e não tem experiência, porque também a coisa não vai
fluir, né? Eu também não acredito que um líder, só por ele ser líder, ele consegue liderar qualquer time de maneira adequada. O conhecimento técnico, ele também é extremamente importante para que a gente consiga fazer uma condução muito bem tranquila e suave e, óbvio, com muito resultado. Dificilmente você vai liderar bem se você não conhecer minimamente a área que você vai liderar. Imagina você um profissional da área financeira tendo que liderar um time comercial. Você é um profissional da área jurídica tendo que liderar um time de redes sociais. Dificilmente você vai ter condições de discutir com o seu time e direcionar adequadamente. Então, é um pré-requisito? No meu ponto de vista, sim. Embora os livros de administração, os livros de gestão, eles falam, um bom gestor consegue liderar qualquer time. Consegue, até a página 2. Se você precisar de profundidade, uma discussão técnica, e muitas vezes a função do líder é simplesmente não soltar a mão da equipe no momento de grande estresse, de grande desafio, como você vai fazer isso se você não tem minimamente conhecimento técnico? Então, pode ser que uma pessoa da área jurídica gerencie bem um time de redes sociais? Pode ser, mas ele vai precisar se aprofundar, estudar, porque senão ele não sabe nem que perguntas ele vai fazer para o time. Ele vai falar o que para o time? Vai falar a pergunta mais clichê do mundo: como estamos? Então, ele não vai conseguir discutir. E esse número, por que você está indo por esse caminho? Esse caminho não vai chegar onde a gente precisa chegar. Então, você precisa ter um suporte técnico. Então, eu não acredito que você vai conseguir evoluir muito e desenvolver muito seu time e ter um resultado extraordinário se você não se aprofundar na tua área. E isso não é só para liderança, é para o empresário também. Então, o empresário que ele não conhece do seu negócio, dificilmente ele vai alavancar ou vai escalar aquele negócio rapidamente. Por quê? Ele não vai saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas. E não fazendo as perguntas certas, certamente o resultado ele não vai ser tão incrível como ele poderia ser se você fosse técnico o suficiente para questionar e direcionar as pessoas da maneira como elas precisam. E na minha visão, o empresário sim precisa se aprofundar e precisa conhecer tecnicamente muito bem o negócio. Todos os sócios precisam? Não necessariamente, porque eles precisam se complementar. De repente, você tem um cara que é muito bom de vendas, é muito bom de redes sociais, é muito bom de transformar e escalar um negócio, mas ele é ruim de trazer segurança e sustentação. E ele vem com um sócio totalmente diferente dele, com conhecimento técnico, mas um conhecimento técnico diferente e não necessariamente sobre o negócio, mas sobre negócios. E as coisas se complementam e você tem resultados em negócios sustentáveis. Quando eu estou entrevistando pessoas, eu utilizo um método que a gente chama de método Who. Esse método Who, ele busca entender o histórico da pessoa, não o histórico profissional, porque o histórico profissional eu vou olhar pelo currículo, eu vou olhar pelos testes que a gente aplica e eu vou olhar pelas referências que a gente busca. Então, quando eu faço a entrevista, eu pergunto: o que foi mais legal na tua faculdade? O que você mais curtiu? O que você não gostava? E começo a tentar conhecer a pessoa. Porque conhecendo a pessoa, a gente consegue sentir se ela vai ser um peixe que a gente vai conseguir tentar colocar na árvore, ou se ela é um macaquinho que ela vai subir na árvore com muita facilidade, vai pular de um galho para o outro e de repente falta uma técnica que a gente vai acabar ensinando. E uma vez, inclusive, eu desqualifiquei uma líder, porque numa das últimas etapas do meu bate-papo com ela, eu perguntei: o que mais te marcou na faculdade? Como eram os trabalhos em grupo? Ela falava: eu fazia tudo sozinha, porque eu não gostava, as pessoas eram demoradas, eram lentas, então eu preferia sair fazendo porque eu tinha certeza que o resultado ia ser melhor. Aí já me ligou um alerta: pô, se na faculdade a pessoa não conseguia fazer um trabalho em grupo para conseguir interagir com os colegas de sala, certamente ela não vai ser uma boa líder. Então eu desqualifiquei. Então, eu não consigo acreditar que tenha uma técnica, um questionário, um checklist. Você precisa conhecer a pessoa. E você vai conhecer a pessoa como? Entrevistando, conversando e buscando essas pequenas nuances para saber se aquela pessoa está pronta para a sua primeira liderança, ou para se tornar um líder, ou para compor a equipe de liderança da sua equipe, da sua empresa. Um bom líder parte da premissa do
conseguir lidar bem com pessoas. Isso é premissa básica, isso é um pré-requisito. Não adianta, se a pessoa tem alguma dificuldade social, de relacionamento interpessoal, ela não vai ser um bom líder. Ponto. Isso é premissa básica. Depois vem os comportamentos importantes e quase pré-requisitos também. Organização. Eu não acredito que um bom líder ele seja uma pessoa desorganizada. Porque se eu for desorganizado, como que eu vou pedir organização para o meu time? Como que eu vou garantir que aquele time tenha resultado? Então, mesmo que seja no caos de cada um, essa organização é um pré-requisito. Imagina você liderando 8 pessoas, 10 pessoas e você não conseguir dar conta de cuidar da tua agenda. Como você vai garantir o resultado dessas 8 pessoas? Você não vai conseguir. E pior, você vai desmotivar seu time e você vai gerir pelo peso do seu crachá, que é um lugar horroroso, e aí você vai fazer com que as pessoas façam, não porque elas queiram fazer, porque elas sabem o propósito daquilo, mas porque elas têm medo. Para mim, esse é o pior lugar. Então, gostar de gente, ser organizado, são pré-requisitos. Conhecimento técnico é um diferencial, porque vai te ajudar na condução ali do dia a dia. Ser um bom comunicador, falo bom comunicador, não é a pessoa que sobe no palco e dá show, mas é a pessoa que consegue se comunicar minimamente bem, tanto verbalmente quanto na parte escrita, porque muitas vezes você precisa direcionar por e-mail, por mensagem. Hoje, cada vez mais a gente usa o WhatsApp. A gente acha que o WhatsApp a gente vai resolver toda a vida da empresa, a gente resolve no WhatsApp, que é um caminho horroroso. Muitas vezes a gente fala mais por WhatsApp do que olhando no olho do nosso líder, do nosso liderado. Então, essa habilidade da comunicação, ela é extremamente importante. Não necessariamente quando a gente fala de comunicação é a pessoa no palco, mas ela precisa ser um bom comunicador. Então ela precisa gostar de gente, ser organizado, ser um bom comunicador. E um outro ponto que muito líder não gosta é olhar para números. A gente não pode ter medo de números. A gente precisa conhecer os nossos números, a gente precisa entender e ter o raciocínio lógico de saber aonde eu estou no número, onde eu preciso chegar e fazer uma mágica de transformar esse espaço entre um e outro em um plano de ação, em soluções. Então o líder, ele precisa, é obrigatório que ele consiga conhecer números, não tenha medo de números e consiga olhar para os números para quê? Para solucionar problemas e buscar soluções, não baseado em feeling, mas baseado numa análise. Então o líder também ele precisa ter um viés analítico. Não acredito que um líder seja um bom líder se ele vira e fala: odeio números. Como que eu vou garantir o resultado da empresa se eu não olhar para os números? Só na inspiração? Não. Mesmo porque um resultado ele é, 1% inspiração e 99% transpiração. A gente tem que buscar construir o resultado. E se eu não construo isso olhando para os números, a chance de eu ir para o lugar errado é muito grande. Não é só de inspiração que uma liderança é feita. Ela tem muita transpiração e muita técnica e muitos números. Então, se a pessoa não gosta de número, ela pode até liderar, mas de novo, até a página 2. Dali para frente fica, como a gente fala aqui, fica fundo para ela. A empresa ela existe para gerar dinheiro para os acionistas, para os sócios, para os donos. Não tem outro caminho. E como que eu vou gerar esse valor sem que eu cobre resultados? Não existe essa de liderança. Eu sou empático, eu me coloco na cadeira do meu liderado. Cara, não existe. Isso é um romantismo que não cabe no universo corporativo. E se falado isso nas empresas e tudo mais, desculpa, é mentira. É mentira, porque no fim do dia, seja a maior empresa do mundo, seja a menor empresa do mundo, no fim do dia, no fim do ano, todo mundo quer ver quanto sobrou na conta. Esse é o ponto. Não tem outro. Vou ser empático com o meu liderado. Mas peraí. Como assim? Está trazendo resultado? Não está trazendo resultado? Não tem como, o líder tem que cobrar resultado. Não existe isso. Não existe um lugar, não existe uma empresa que ela não exista para no final do ano
ter uma lucratividade, ter dinheiro no caixa, não existe. Porque senão eu vou criar um ambiente onde é todo mundo amiguinho, todo mundo empático, e eu não vou ter dinheiro para pagar salário. As coisas não se conectam, as coisas não se encaixam. É óbvio que eu não preciso fazer isso de uma maneira escrota. Eu não estou falando que a gente tem que gritar com todo mundo, tem que dar porrada em todo mundo, não é isso. São coisas completamente diferentes. Então, eu acredito que sim, o líder é obrigado a entregar resultado, mas ele não precisa ser escroto para que isso seja feito. Então, são coisas diferentes. Então, consigo liderar e cobrar pessoas sem que eu precise gritar, sem que eu precise perder a razão, sem que eu precise humilhar as pessoas? Eu devo, é obrigação. Mas isso não quer dizer que eu esteja vendo uma pessoa não entregar resultado, eu simplesmente ser empático. Ai, coitadinha, mas a mãe dela passou por um problema difícil agora. Mas coitadinha, ela se separou. Mas coitadinho, ele brigou com a namorada. Gente, não dá. É óbvio que a gente sabe que não dá para separar vida pessoal da vida profissional, mas isso não pode se perpetuar. Então, por exemplo, eu tive problemas muito sérios com a saúde dos meus filhos, muito sérios. Meu filho ficou na UTI várias vezes, minha filha teve um problema muito sério com depressão e ficou internada várias vezes, mas isso, em hipótese alguma, podia afetar o resultado que eu tinha que entregar nas empresas e principalmente a forma como eu lidava com os meus liderados. Eu não podia levar um problema que era meu para o meu time. Não adianta, isso é empatia. Quando a gente fala em empatia, é o quê? Eu realmente me colocar no lugar do outro. Eu realmente me colocar no sentimento do outro. Imagina se meu time inteiro, na época que meu filho estivesse na UTI, tivesse na mesma vibração que a minha. Onde a empresa ia chegar? Ela ia morrer. Ela não ia chegar no final do ano. Então a gente precisa dividir isso. Pode parecer meio duro, pode parecer até meio sem sentimento, mas eu falo que é uma visão pragmática e prática. Porque no fim do dia, se no final eu não conseguir entregar o resultado que eu tenho que entregar, independente da minha vida pessoal, eu vou prejudicar não só o meu cargo na empresa, não só a minha área, mas a empresa como um todo. E se a gente está no jogo, é aquela brincadeira. Se não sabe brincar, não desce pro play. Então, se você assumiu um papel de ser líder, tem ônus e tem bônus. E esse de dividir a vida pessoal da vida profissional é um deles. Então, empatia para mim no trabalho não existe. Existe sim trabalho em equipe, existe sim simpatia, existe sim cordialidade, existe sim você tratar bem o seu time. Não necessariamente empatia. Para mim, empatia não cabe no local de trabalho. Ela pode, inclusive, ser prejudicial, porque eu vou me colocar tanto no lugar do coleguinha que vai certamente afetar de maneira negativa o resultado. Momentos de crise, eles são muito complexos de serem... de você lidar com o time nesses momentos. O primeiro passo é você nunca perder a clareza. É quase, sabe aquela coisa de nunca perder a esperança? Então eu não posso perder a clareza e nem a esperança que aquilo é temporário e passageiro. Porque se eu entrar nesse lugar, o time entra em colapso. Então, a primeira coisa quando existe uma crise é você se manter no centro. Você pode não saber como resolver ainda, mas se você transparecer a sua ansiedade, o seu medo para o seu time, certamente eles vão travar e você não vai conseguir sair do outro lado. Então o líder ele tem a obrigação de estar ali, não, galera, vamos lá, a gente vai conseguir superar. Posso não ter um plano claro ainda, mas me dá um pouquinho de tempo que eu vou buscar esse plano. Então ter essa sobriedade, essa maturidade para qualquer momento de crise é extremamente importante. Outra coisa, para mim, líder que solta a mão do time no momento de crise não é líder. Ninguém solta a mão de ninguém. Quem tem que estar no fronte da batalha é o líder, seja direcionando, seja apoiando ou simplesmente levando um cafezinho pro liderado durante uma madrugada de trabalho, porque às vezes a gente não tem o que fazer.
Às vezes a gente não coloca mais a mão na massa e nem sabe mais colocar a mão na massa e tá tudo bem. Mas se o time tá com um desafio muito grande que vai precisar romper uma madrugada, o líder tem a obrigação de estar ali apoiando, suportando e muitas vezes servindo um chocolate, pegando um cafezinho e tá ali nesse suporte. Então acho que no momento de crise, o primeiro ponto é traga segurança para o seu time. Traga a segurança que você tem um plano e busque esse plano. Muitas vezes a gente não tem esse plano, mas a gente tem a obrigação de compor o plano e trazer clareza para o time. Mas a segurança é primordial, é fator-chave, porque você precisa tranquilizar a galera, respira, não pira e a gente vai sair do outro lado. Então isso traz tranquilidade para que você não precise lidar com os desafios emocionais do seu time. Porque se você cair, você vai ter dois problemas. Primeiro, voltar para o centro e depois trazer o seu time para o centro de novo. O líder, ele precisa ter essa visão de que em momentos de crise ele não pode pirar. Vai pro banheiro, chora lá, se derrete que nem novela das 8 e tá tudo bem. Mas pros liderados ele tem que estar pleno, tem que estar firme para trazer segurança para que a crise ela seja o mais passageira possível. Eu vim de mercados muito masculinizados, então eu sou formada em engenharia de software, trabalhei muito tempo em fábricas de software, que quando eu me formei eram majoritariamente masculinas, e depois eu migrei para o universo de engenharia, com grandes obras e tudo mais, no universo totalmente masculino. Então, meu primeiro grande projeto, eu vou até falar o nome o apelido do rapaz. O apelido dele era Jamanta. O apelido já diz muito sobre, né? Pessoa doce, sensível, era uma belezinha. E eu me lembro de a gente estava num projeto no Rio, era um domingo, eu fui de saia e sandalinha. Sempre fui uma pessoa muito sóbria, muito discreta, mas estava um calor horroroso, onde a gente ficava, não tinha ar-condicionado. Eu fui de saia e sandalinha. E ele foi extremamente machista quando eu entrei na sala, fez algumas piadas totalmente desnecessárias. O que aconteceu a partir de ali? Eu me fechei. Então, comecei a ir mais masculina para o trabalho. Então, naturalmente, a mulher, quando ela passa por uma situação dessa, o que ela faz? Naturalmente ela se fecha, o que é muito pesado emocionalmente pra gente, porque, poxa, qual era o problema de eu estar de saia? Não era uma saia curta, então, tipo, e a piada dele foi, inclusive, de questionar o meu intelectual porque eu estava de saia, então, assim, é realmente pesado. Tudo bem que isso faz bastante tempo, a gente evoluiu muito nesse sentido, embora eu acredito que em algumas empresas a igualdade ou a equidade é muito por uma questão que é obrigatória. Então, o mercado exige hoje, existem programas do governo como a Empresa Cidadã que exige a presença feminina não só em cargos operacionais, mas em cargos de liderança. Então depende muito do ambiente que você está inserido. Depois dessa situação, eu nunca mais passei por nenhuma situação parecida, porque eu comecei a me portar diferente. Então eu me fechei muito, eu me tornei uma profissional muito mais fechada, muito menos aberta a brincadeiras e tudo mais. Por quê? Porque era a forma como eu me protegia. Então eu acredito que para a mulher é um desafio um pouco maior. Ainda é um desafio um pouco maior. Em empresas como as nossas, não, porque eu levanto essa bandeira, os nossos líderes levantam essa bandeira o tempo todo. A gente hoje, nossa liderança feminina é um pouco maior em percentual do que a nossa liderança masculina. Mas por quê? Porque a gente tem essa consciência da valorização da mulher. Infelizmente não é o que acontece lá fora. Eu vejo um movimento de cada vez mais as empresas se preocupando com isso. Mas muitas dessas empresas é muito mais no discurso do que na realidade. Então sim, é um desafio para a mulher liderar, é um desafio para a mulher se destacar e muitas vezes ser valorizada no mercado de trabalho. Então, eu não defendo bandeiras, eu não sou feminista, eu não sou nenhumista da vida, mas eu defendo o quê? O respeito. É um profissional como outro qualquer. Temos que ser respeitadas e valorizadas pelas nossas habilidades, pelos nossos conhecimentos. E nós temos um diferencial, que a mulher ela é mais sensível, ela é mais intuitiva. As empresas precisam olhar isso como
um diferencial, como um algo a mais, e não olhar isso, essa sensibilidade, como algo negativo, como algo que diminui a mulher. Então, ainda assim, é um desafio a liderança feminina. E eu continuo batendo na tecla da igualdade, da equidade, de toda a forma da gente valorizar a mulher aqui na empresa ou em qualquer outro lugar que eu vá. A maternidade me trouxe uma serenidade maior. Por quê? Eu comecei a entender que problema financeiro, problema no trabalho, não são problemas. São apenas pequenos obstáculos que a gente tem que superar. Problemas em casa, relacionamento e com filhos e com saúde, aí sim são problemas. Então, eu acho que a maturidade me amadureceu muito nesse sentido. Eu me tornei uma líder melhor, uma líder mais centrada depois que eu fui mãe. Então, eu acho que isso me trouxe aspectos muito mais positivos do que negativos. Agora, o equilíbrio entre mãe, líder, mãe e profissional é sempre um desafio. A mulher naturalmente sempre vai carregar uma culpa. A mulher naturalmente sempre vai achar que ou está devendo em casa ou está devendo no trabalho. Mesmo porque a liderança feminina, em muitas empresas, é quando a mulher fica grávida, falar, caraca, a água da empresa tá ruim, olha lá, ficou mais uma grávida. Olha lá, temos X pessoas grávidas, temos X mulheres grávidas na empresa. Então as empresas, elas olham isso de maneira negativa. Então, lidar com isso, porque meu filho ficou doente, eu preciso levar no médico, tenho reunião da escola, é sempre uma dualidade entre eu preciso priorizar a minha família, eu preciso priorizar meu filho, mas eu preciso também garantir o resultado do trabalho. Então, eu acho que não são todas as empresas que estão prontas para tratar as mães como elas merecem, elas precisam ser tratadas. Assim como não estão prontas para tratar as mulheres como elas precisam ser tratadas e valorizadas. Para mim, a maternidade é o momento mais incrível da mulher. Ele precisa ser respeitado e ela precisa de apoio nesse momento. E o que a gente vê por aí não é isso. Quantas mulheres são demitidas quando elas voltam da licença maternidade? Quantas mulheres elas são simplesmente substituídas por uma intenção de se tornar mãe? Quantas mulheres elas não são contratadas porque elas estão na idade fértil e a empresa tem medo de contratar uma mãe? Gente, isso acontece aos montes. Só que eu acredito que sim, dá pra gente conciliar as coisas. Se a gente está num ambiente em que as mulheres são realmente cuidadas e valorizadas. O equilíbrio é muito importante. Como eu equilibro? Para mim, meus filhos sempre foram prioridade. Então, é prioridade máxima e absoluta. Eu sempre deixei isso muito claro em todo lugar que eu passei. Então, tá doente? Eu vou levar no hospital. Vou dar um jeito de levar no hospital. Nem que eu vire noite para buscar o resultado que eu tenho que buscar. Mas sempre vai ser prioridade. Tem reunião da escola e tem que ser no horário comercial, eu vou fazer a coisa acontecer fora do horário e vou na reunião da escola como tem que ser. Então eu equilibro muito isso. E quando as mães da minha equipe falam, meu filho está doente, o que você está fazendo aqui? Tem trabalho, tem apresentação do meu filho na escola, eu não vou poder estar aqui na reunião que você marcou. A gente remarca. Esses pequenos cuidados faz com que a gente torne a maternidade algo um pouco mais leve, que a gente cuide da mulher, porque a mulher ela precisa cuidar do filho. Obrigatoriamente, necessariamente, a maior obrigação do cuidar é da mãe. Então não adianta, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Quer dizer que eu não vou cobrar o resultado de uma mulher por ela ser mãe? Não. Quer dizer que a gente vai flexibilizando algumas coisas, a gente vai cuidando e valorizando algumas coisas para que ela consiga entregar o resultado que ela precisa entregar e principalmente entregar o resultado de ser mãe, que pra gente é extremamente importante.